Pai, Mãe Vida, Tu és a minha vida, o meu constante apoio, a minha saúde, a minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Sérgio, você pode ler para a gente, Sérgio, por favor? Sim, Estamos na página 274, lá no penúltimo parágrafo. Lendo essas cartas. penúltimo parágrafo. Vamos lá. Lendo estas cartas pela primeira vez, você poderá determinar onde você está, mental e emocionalmente. Você está bloqueado no progresso espiritual por sua teimosa adesão às suas crenças atuais? Depois da devida reflexão, você é capaz de compreender que tudo o que está defendendo tão fortemente é somente crença. Crença irracional é absolutamente vital para o seu desenvolvimento espiritual que você, enfim, compreenda plenamente os princípios de sua mente humana e do funcionamento emocional. Você pensa que sabe, mas não compreende completamente. Você apenas poderá compreender afastando-se disso completamente, transcendendo, se movendo até as dimensões de percepção e de experiência mais elevadas, entrando na verdade em si mesmo. Somente então começará a perceber que você e todas as outras pessoas do mundo têm vivido e orientado suas vidas quase que inteiramente pelas crenças humanas e não pela verdade. Muitas pessoas acreditam de todo o coração que ao orarem pedindo para receber tal coisa, viver tal experiência ou receber a boa orientação para certa situação, elas verdadeiramente receberão o objeto, a experiência ou a orientação que melhorará seu bem-estar.
elas acreditam que quando receberem a resposta à sua oração, se a receberem, se alegrarão sinceramente e seguirão imediatamente o conselho, independente de quais sejam as condições presentes, porque, vindo do divino, só pode ser a resposta correta que conduz à felicidade. No entanto, quando se deparam com o tão desejado objeto, experiência ou orientação, os que recebem a graça divina às vezes ficam tão perturbados e desorientados que são incapazes de aceitar a intromissão da consciência divina, exatamente como tinham pedido, e não sabem o que fazer diante disso. Se a mente fica tão comprometida quando recebe o que pediu, quando vem de uma forma inesperada, onde está a verdadeira fé e crença que a pessoa estava tão certa de possuir em abundância, você não vê que é a crença e não a verdade que tem orquestrado todo o movimento na resposta à oração, com a exceção, é claro, da intervenção da consciência divina. Essa intervenção é a única realidade em todo o procedimento. O resto é crença e esperança. Uma ginástica mental que utiliza as experiências passadas para medir o presente. Sua única verdade é a consciência divina, que conduz unicamente para o crescimento e perfeição, se você confia plenamente que ela irá fazê-lo. Faça uma pausa aqui para ler e reler os parágrafos anteriores, pois o que se passa em sua consciência é a base de suas experiências e de sua vida. Então ele recomenda uma pausa aqui, né? Vocês gostariam de fazer um comentário, por favor? Eu gostaria que alguém esclarecesse mais um pouco sobre esse tema, falasse as suas percepções melhores, por favor. Sérgio? Se você quiser reler, por favor. Sim, releia. Reler. Ou Vladimir, pode falar aí da sua opinião. Oi, eu não te ouvi, Roberto, tá baixinho. Prefiro que ele releia, depois, se for o caso, eu comento. Você quer que releia o parágrafo, é isso? Por Os favor, a parágrafos recomendação anteriores. do Cristo aí, que a gente Qual? Onde? releia, Aonde? né? Oi? Pode iniciar onde você iniciou. Lendo Ah, essas na cartas pela 274? primeira vez? Boa. A 274. Por favor. Lendo essas cartas, né? Uhum. Lendo estas cartas pela primeira vez, você poderá determinar onde você está mental e emocionalmente. Você está bloqueado no progresso espiritual por sua teimosa adesão às suas crenças atuais? Ah, aqui ele já perguntou, é uma pergunta. Quem leu pela primeira vez, né? Se identificou, não se identificou, não entendeu nada, estava preso ainda nas crenças atuais. Acho que mesmo nós que lemos aí praticamente diariamente, né? A gente ainda, alguns do grupo, ainda tem crenças atuais presas. Se encontram em alguns quesitos aí, né, que precisa ser liberto, né? Conforme ele ensina aqui nesse livro. Com certeza. Aí, continuando.
Depois da devida reflexão, você é capaz de compreender que tudo que está defendendo tão fortemente é somente crença irracional. Ele faz esse comentário principalmente para as pessoas que estão presas no catolicismo, no cristianismo, né, de que Jesus veio para salvar os pecados do mundo, a Santíssima Trindade, nos santos canonizados pelas igrejas, etc. Então ele chama atenção para isso. Se você ainda tiver com a sua fé presa nisso, é o que ele está chamando atenção aqui. Né? Que é o que acontece quando a gente começa a ler as cartas de Cristo. Você começa a ler, você ainda não tem a confiança nas cartas como você vai ter depois de ler pelo menos uma vez. Né? De tirar aquele ranço de falar, não é possível que Jesus esteja falando deste jeito com a gente. Né? E... Pois não, Esteli, pode falar. Eu acho que, assim, as crenças que a gente tem durante o nosso dia a dia também, né? Tipo assim, na doença, na escassez, na nossa opinião a respeito do outro. Então, acho que tudo isso são crenças que a gente nem percebe. E que são crenças. E ele está chamando a atenção se a gente está preso a essas crenças, né, atuais, que é que quando a gente começa a ler. A gente não pode tirar por base só a nossa opinião, né? Mas eu aceitei rápido, né, porque eu tinha poucas crenças em relação ao cristianismo, né? Tinha em vários outros momentos do livro, eu sempre parava, pensava, mas essas barreiras assim de pensar em santo e essas coisas, eu não tinha, para mim foi fácil. Eu tinha fé em alguns santos né, que com o meu conhecimento de cartas de Cristo, eu não tenho mais a fé que eu tinha nos santos. A minha fé aumentou, mas não nos santos que eu tinha fé. Né? Bem, e eu mesmo já buscava, né, a verdade onde eu estava, não acreditava mais que era verdade. Então eu buscava muito em oração, buscava a Deus, orava muito. Até antes, já comecei a me libertar já antes de conhecer as cartas. Mas depois que eu li esse livro, então, eu aceitei ele de imediato e comecei a praticar o que o mestre ensina em todas as cartas e nos textos complementares, né? Então, eu venho fazendo isso dia a dia desde que eu conheci o livro. Então, para mim, foi uma libertação maravilhosa. Muito maravilhosa mesmo. Eu também nasci numa família católica, não entendia muito o que os padres explicavam. Fui muito tempo espírita, né? Também não me sentia bem. A primeira vez também que eu li as cartas de Cristo, não tive dúvida que tinha encontrado o que estava procurando. Então também eu não tive nenhuma resistência em nada do que está escrito aqui. Eu estava realmente à procura disso aqui. Eu nunca consegui ler a Bíblia todinha, nunca. Eu achava muito complexo, né? E essa aqui não, essa aqui já todo dia eu leio alguma coisa, todo dia, desde o primeiro dia que eu li, que eu recebi as cartas, não deixei de ler um dia alguma coisa. E é sempre esclarecedor, né? Não cria um dogma, não tem uma. É assim porque é assim. É assim porque eu vi, Sim. é assim porque eu sei. Não tem isso, né? Não. É fácil de compreender, né? Uma leitura fácil, gostosa, né? Não tem nada de complicado, né? Que tem muitos aí que é escrito por pessoas, mas isso aqui não existe
eu acho que não existe, né, uma literatura dessa como essa aqui, não existe, né? Tão esclarecedora, né, e não tenho dúvida. Tem fundamento, né? Em tudo aquilo que ele Tem, fala. Não é uma coisa que fica solta no ar, tem, né? Essa é a é diferença. verdade. Ok? É, Continuamos? só um minutinho, Rodrigues? Sérgio. Eu É queria. absolutamente vital Sérgio, para o só um seu instantinho, por favor. Rodrigues está falando aí. Rodrigues, Desculpa, é? Sérgio. É, Você não me ouviu, não, Sérgio? Não ouvi, desculpa. Ah, eu peço desculpas. Eu não te estava ouvi, bem não. baixinho. Perdão. Eu queria destacar duas coisas interessantes, desde a página 272, né? Primeiro, a gente tem que ficar bem claro, né? O que é crença e o que é a verdade em si mesma, ou a verdade, né? Qual é a diferença entre elas duas? Pela página 272, Cristo diz que a crença, ela tem uma característica. A crença é formada a partir dos nossos sentidos, cinco sentidos. Portanto, a crença, ela tem uma característica puramente da faceta da vida humana, da existência humana. E nós tomamos as decisões, na página 272, ele ainda disse assim, a gente até conversou sobre isso aqui, né? E essas crenças surgem de suas respostas ao que ocorreu há 100 mil ou 10 mil anos atrás. E quando é que essas crenças surgiram? Durante as suas experiências de vida terrena. Então, a crença, entenda isso, a crença ela tem a característica de ter sido originada pelas nossas percepções, os nossos sentidos. E isso fica gravado no nosso consciente, inconsciente, né? Isso vira uma biblioteca de milhares de anos. A realidade, a verdade em si, aquilo que Cristo quer que nós realmente aprendamos, né? E que fique realmente gravado, né? É a verdade do ser, que é oposta e independe de percepções humanas, de sentidos humanos. Por quê? Porque a realidade está dentro da consciência divina, que está dentro da sua alma, que está dentro não, que está ligada à consciência universal. Então, o que é crença é humano. O que não é crença, né, vem da consciência divina. Isso é o mais importante que nós entendamos. É tão verdade que a religião é baseada em quê? A religião é baseada em fatos históricos de milhares de anos, né? O que você vive, a sua história familiar, a sua história de amizade social, é baseada em quê? Baseada em fatos que aconteceram há alguns anos. Isso é a nossa vida real, a nossa existência humana. Crença, tá? Então, ele sugere aqui que é vital para o desenvolvimento espiritual do indivíduo, do leitor, do buscador, que ele compreenda plenamente os princípios da mente humana e do funcionamento emocional, coisa que a gente já viu na carta passada, né? Lembra dos campos eletromagnéticos emocionais? É disso que ele está falando de novo, tá? Então lembre disso, né? Não estou aqui ensinando nada para ninguém, mas está bem claro aqui. Crença está no âmbito humano, dos sentidos humanos. E a verdade não. Ela está no nível espiritual profundo, né, da consciência universal, consciência divina, tá? Eu queria dizer isso mesmo. E as crenças que a gente tem, que a gente adquire, a gente não tem nenhuma culpa Não? de ter as crenças, né? A crença, normalmente, como o Rodrigues falou, que vem lá dos velhos profetas, sabe? Hoje, depois de 10, 5, 10 mil anos, a gente ainda faz as coisas que foram recomendadas naquela época, sei lá
do que inspiração, né? E que, de repente, você não pode, sei lá, você não pode trabalhar na Sexta-feira Santa, né? Não pode comer carne na Sexta-feira Santa, não pode festejar na Sexta-feira Santa alguma coisa. É uma crença que não tem mais nenhum sentido, não devia ter nenhum sentido. Sei lá, por que a gente festeja Sexta-feira Santa? A igreja festeja, faz uma festa na Sexta-feira Santa, né? Que é uma data comemorativa, porque morreu Jesus, põe aquela estátua coberta com pano roxo lá, fazendo o espírito da gente ficar cada vez mais triste, né? E é uma crença, aí você cria no seu esquema mental um desvio, né? Num fluxo de pensamento, num fluxograma, ele para e fala assim: ah, hoje é Sexta-feira Santa, eu não posso fazer tais coisas, e divide. Ah, eu ia para o parque me divertir, ia dançar, hoje não posso porque é Sexta-feira Santa. Vai formando crença, a crença vai limitando a gente, vai desviando a gente dos caminhos. Quando a gente consegue ir tirando isso, e como é que a gente consegue tirar isso? Né? Porque é importante a gente saber. Como o Rodrigues salientou, o livro inteiro, as cartas, todas as cartas, Jesus salienta, passa régua em cima, mostra, fala no pensamento e sentimento. Tudo isso essas são as ferramentas de criatividade. Se a gente tem isso embaçado e pensa de forma errada, ou sente de forma errada, a gente está criando coisas erradas. Ou não está criando, pior ainda, né? Ou não está criando. Então, é importante a gente perceber que, assim, tem a peneira, né? Você recebe uma informação, você dá uma peneirada. Fala, pô, será que essa informação é correta? Qual é a fonte dessa informação? Primeiro, essa fonte é Jesus. Bom, Jesus já me tranquiliza, eu já fico sossegado. Mas mesmo assim, deixa eu dar um teste, dar uma testadinha aqui, porque o meu ego quer saber se é verdade ou não, né? Quer checar. E aí, às vezes o seu ego te enganou dizendo que era de Jesus, e não era de Jesus, era uma coisa que tinha a verdade. A gente tem que ficar aberto, mas com muito cuidado, passar sempre a peneira naquilo que a gente recebe, principalmente informações para o desenvolvimento espiritual. E aprender, né? Sempre, todos nós, né, temos que aprender, que principalmente eu, que crenças são fáceis de ser assimiladas, porque elas se encaixam exatamente do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente vive, né? Então, é fácil. Quando chega para qualquer um, não, aqui eu já não acredito nisso, mas chega numa igreja e fala, olha, tal santo executou um milagre na minha vida. Aconteceu tal coisa. A pessoa vai falar, olha, Santo Antônio é forte. Eu vou, da próxima vez, pedir para Santo Antônio. Quando a gente já sabe que isso é uma crença. O que realiza o milagre, o que atende o seu pedido, é a força do seu pensamento e do seu sentimento. A sua fé é que faz, né, o milagre acontecer. Outra coisa, né, que eu deixei passar. Lembremos que o universo ele é eletromagnetismo, né? É consciência. E aí, o problema da crença é que aquilo que você pensa, que você acredita, você cria, né? Então, são as suas crenças que controlam todas as expectativas do que a vida pode trazer para você no futuro. E quando o raciocínio humano é capaz de deixar de lado as crenças limitantes e elevar-se para entrar em contato com a realidade, a mente entra nas esferas superiores da consciência divina. E aí a mente humana, ela não pode compreender nenhuma experiência que esteja além dos parâmetros eletromagnéticos da existência terrena e do funcionamento do cérebro. Então, a crença, ela é um problema. Tudo bem, você falou certo, Vladimir. A gente não escapa disso. A gente tá na Terra, né? A gente vai aprender, a gente vai formar crenças mesmo. Isso não é um problema. O problema é que você tem que entender que isso é um problema, né? Porque a mente humana não vai se conectar com a consciência universal. Quem é que vai se conectar, né? Quem é que vai se conectar com a consciência universal? A consciência divina.
está dentro de você, através da sua psique e alma. Então, você tem que entender esses detalhes simples, né? Para poder você se sair bem, né? Evoluir, né? E iluminar o mais rápido possível antes de falecer, antes de desencarnar. Isso, então, mas isso que é importante é você perceber qual é a sua crença. Quando você percebe a sua crença, ela deixa de ser uma crença, né? Quando você percebe a sua crença. Então, quando você a gente recebe aqui informações, o ensinamento da fonte. Se tem alguma coisa que contraria esse ensinamento, é crença. Quando a gente vai lá nas características do Pai, Mãe, Vida, lá que fala saúde, alimentação, Não, ele fala aqui, Vladimir, ó. Ele diz aqui, ó, na página 274, ele diz, ó, que quando as percepções espirituais totalmente novas são apresentadas a uma mente que está religiosamente doutrinada, elas são percebidas como que viesse de Satanás. Ou seja, quem isso. tem crenças fortificadas, né, na religião, é difícil acreditar. Não, quando eu Todos aqui, nós passamos por isso aqui de uma forma ou de outra, né, em algum momento. quando eu aqui, eu já percebi, por exemplo, quando eu falo que eu atribuía um milagre na minha vida à Nossa Senhora Aparecida, e que hoje eu acho que ela não fez nenhum milagre na minha vida. Uhum. E não é que eu acho, eu tenho certeza que ela não fez nenhum milagre na minha vida. Quem fez foi a minha fé. E eu já percebi gente olhando para mim de cara feia, pelas fisionomias, olhando para mim de cara feia, né? Por quê? Porque não é que eu não acredito em Nossa Senhora Aparecida, ela foi mãe de Jesus, como a Dona Ofélia foi mãe de Vladimir, né? Como a mãe do Rodrigues foi mãe do Rodrigues, e assim por diante. Ela, é claro que ela é mais atrativa, ela é mais um ponto de positivo, de força da sua fé. Mas é a sua fé que é poderosa. É o seu modo de pensar, a sua convicção e o seu sentimento. Quando você tem um pensamento forte, você fala assim, Nossa Senhora Aparecida, me ajuda a sair desse enrosco com pensamento e emoção, vai sair. Mas não foi Nossa Senhora Aparecida, foi você. Foi você quem fez o contato com a consciência divina que providenciou aquilo que você estava precisando para aquele momento. Não é atirar pedra em santo, não é nada disso. É entender o ensinamento do Mestre Jesus. Ele mesmo diz, né? Mesmo eu, você vai chegar, não me use mais, não precisa me usar mais como muleta, vai direto ao Pai e fala com o Pai. Né? Ó, Posso levantar uma questão a respeito? pode, deve. Assim, Jesus, Cristo, fala nas cartas que existem muitos mestres, né? Que ele não é ele não diz quem são, só fala de Maomé, mas fala que existem muitos mestres. Ele fala que é a Irmandade. Isso, a Irmandade. Então, eu penso assim, não sei se estou certa, mas é um pensamento meu, de que, porque eu já senti essa presença, inclusive, feminina. Não é uma presença, já sentia masculina, já sentia feminina. E como ele diz, quando você pede, mestres irão te ajudar, não é? Podem ter mestres. Ela não poderia ser um desses mestres, não digo exatamente Nossa Senhora, mas não poderia ser uma energia, um ser de luz que traz uma energia que você sente, porque não eu sei que a fé é forte, então, mas se a você gente tiver sente fé uma nisso, presença. mas Helenice, se você tiver fé nisso, é isso que você vai ter. Vai ter Sim, uma força feminina que vai influenciar na sua vida, no problema que você tem. Mas não é é a sua fé. Essa Rapaz, coisa de você sentir a presença, eu também já senti a presença várias vezes, né? E a gente pode provocar isso agora e sentir a presença de quem a gente quiser, agora, né? Mas o que eu quero dizer não é do feminino, nem do feminino. Não tem, ele afirma para a gente. Nenhum santo se iluminou até hoje.
certo? Essa é a colocação que ele já faz aqui. Então, Sim, não tem santo iluminado, tem a seja a nossa fé que a fé. gente tem naquele santo que provoca o que tem que ser provocado, mas é a nossa fé, né? Não é um desprezo. Quando eu falo Nossa Senhora Aparecida porque ela é a queridinha de todos e o que continua. Não é que eu não gosto da imagem de Nossa Senhora Aparecida, não é nada disso. Eu só estou dizendo assim: Jesus diz que o que realiza os milagres na nossa vida é a nossa fé. Não é a, é a nossa fé em Nossa Senhora Aparecida, a nossa fé em Jesus, a nossa fé no Pai, Mãe, Vida, a nossa fé na consciência divina, a nossa fé que a gente, quando tem força carregada de sentimento também, junto com o sentimento. É o que cria, é o que ele ensina no livro todo, e fala no livro todo, desde o começo nas leis, falando das leis da existência, até a carta 9 ele vai falar sobre pensamento e sentimento, né? Que são as ferramentas de criação. Então, você sentir uma presença feminina, não tem nada de errado. Né? Ou não é, você não foi enganada, ou eu não estou contrariando o que você está falando. Né? O que eu estou falando é que o que realiza, o que cria, é a sua fé. Né? E segundo Jesus, nenhum santo se iluminou. Helenice, Oi. sabe qual é o problema disso aí? Hum. É isso se tornar uma muleta. De crença, né? Não, eu não ajo dessa Não, forma. eu não, Realmente, eu eu sei, não, para eu não algumas estou, pessoas pode. eu não Certo, estou entendo. julgando, tá? Eu não estou Uhum. julgando. Eu só estou dizendo que você atribuir uma figura, você é um amuleto, entendeu? Se você fizer disso uma figura importante, Uhum. referência, aí você está se amuletando, né? Você está Sim, sim. se condicionando a essa figura. E outra coisa, com relação ao que você sentiu, tudo certo, problema nenhum, tá? Só não podemos fazer disso uma muleta, porque o próprio Cristo diz que ele mesmo não quer que você faça isso com ele, Não, né? eu entendo isso sim. É que E eu eu, vejo assim, não é que eu Na faça carta, isso e tenha essa convicção de Nossa Senhora, é, também não sou assim, não. entendeu? Mas que como eu vejo, eu já percebi, já senti uma energia nesse sentido, eu associar a essa situação. Não que eu tenha assim, não, eu sou devota de Nossa Senhora, eu já fui, não, não, entendi. não tenho Agora me diga uma coisa, você tem Deixa eu convicção só de fazer que uma você cria colocação, sua Rodrigues. realidade, né? agora eu vi os dois, eu não consegui identificar, peraí. Você tem convicção de que você cria sua realidade. Você tem Sim, convicção. sim, sim, sim. Pronto. Mas que tem energias que você pode O contar com esse mestre, auxílio, olha, porque Cristo fala isso, né? o mestre, ele vai ajudar você. Ele Isso. não vai te Sim. conduzir. Ele não vai Não, te não, dizer o que não, você tem não. que Quanto fazer. a Ele É isso, a vai sua quanto a isso, eu ajudar fé. na tenho jornada, certeza. tá? E só Quanto a isso, eu tenho certeza. Quem toma as decisões somos nós Uhum, de consciência divina, entendeu? sim. Só uma coisa, Erceli, só um minutinho, só falar uma coisa aqui. E não esquecendo que quando a gente tem esse tipo de entendimento, santo tal me ajudou, você está criando uma crença. Isso é Uhum, Também, crença. sim. também. Isso é crença. Você cria aquela crença, e aí vai limitando. Você só pode criar alguma coisa quando o São Benedito te ajudar, senão você não cria. Se São Benedito não te ajudar a se curar, você não se cura. Né? Sim. Essas coisas. O Erceli, pode falar. Você está É, sendo, o que eu Vladimir está queria sendo bem dizer, extremista. Eu vou mais simples ainda. Se você andar com uma folhinha de arruda, uma folhinha de quatro trevos, né? Um pezinho de coelho, é coisa mais simples, né? Isso tudo é crença, Uma né? folha de louro no ano novo. Pois é. O Erceli. O que eu queria dizer é isso mesmo que você disse, Vladimir. São, a gente tem a crença de que somos limitados, né? Não, que a gente não tem a gente não usa devidamente a nossa consciência divina, né? A gente não usa devidamente a consciência de que somos vindos do divino, que somos divino. Isso é uma crença, é limitante.
E é simples, né? Quando você começa a perceber, assimilar o ensinamento do mestre, dizer que o Pai e Mãe Vida está em mim e ao redor de mim, por que que a gente precisa de outro qualquer intermediário no meio, né? Não tem sentido. Outra coisa, a realidade que a gente cria, se não é da consciência divina, ela é formada pelos campos elétricos, magnéticos, emocionais do cérebro. Então, vai ser vai ser aquela vida de luta, né, que Cristo diz, é aquela vida sofrida, é aquela vida limitada, é aquela vida que não tem exponencial, ela não se expande, ela é limitada, totalmente limitada. E você não cresce, você não desenvolve. Essa é a realidade criada pela consciência humana, que é o oposto da realidade da consciência divina, que é ilimitada, né? Ela é universal, ela está aí para tudo. E não tem nada impossível para ela. Beleza? Oi, Luci. Então, me veio agora aqui, os médicos eles usam o placebo, né? Eles dão um comprimido de açúcar, sei lá, e dá para a pessoa. Ah, essa pessoa me curei. Ela acreditou que aquele comprimido curou. Então, ela teve uma crença, né, naquilo e se curou. Mas o comprimido não tinha nada. Foi a Verdade. crença, né? Lembrou E, bem. é, Vamos, eles fazem pesquisa, né? Eles dão placebo para uma turma, para outra dão o remédio, o médico fala que tem pessoas que tomam o placebo e acaba tendo um bom resultado por acreditar naquilo. Eu já ouvi falar que pararam de fazer o teste de placebo porque 60, 70% o placebo curava mais do que o próprio remédio. Porque o remédio tem substância química que ataca outras coisas, né? E o placebo Com não. certeza. É só uma bolinha de açúcar. Então ele curava muito mais do que o placebo, próprio remédio. placebo, Não placebo não tinha, dá retorno, né? não dá efeitos colaterais, né? Não tem efeitos colaterais. Pois Que é. nem- Tem antibiótico natural que eles, até os médicos já estão falando, que é bom, com a cúrcuma, anti-inflamatório, que não tem um efeito, né, um efeito sobre o rins, sobre essa coisa que os anti-inflamatórios têm, alguns. Exatamente. É isso. Vocês lembram daquela, quando a Igreja Universal, a religião, né? Universal do Reino de Deus, ela foi criada? Não sei se vocês lembram. E houve um monte de escândalo na televisão, né? Que a Globo bateu em cima e tudo mais. Eu lembro bem que o Edir Macedo, ele teve uma filmagem dele, né? Que ele disse assim, gente, ele foi me ensinando, né? Para os discípulos dele, né? Vocês têm que forçar a pessoa, vocês têm que forçar a pessoa a acreditar, porque ela vai ser, a fé dela vai curá-la. E aí é uma festa, aí é Jesus, é Deus, e aí a gente está na boa, e a gente vai ficar rico e o dinheiro vai fluir. Só pedir dinheiro agora que eles dão. Eu lembro disso nitidamente, como se eu tivesse Um assistindo barco, não era? hoje. Ele estava num barco, não estava? O Edir Macedo usou a inteligência para se dar bem, né? Foi egóico, mas ele entendeu o processo. Ele entendeu que se ele forçasse a pessoa a exercitar a fé, ela seria curada. Ora, não importa se ela acredita que é Deus, se é o quem é o santo, não importa. Importa que ela acredite. Porque se ela for curada, ela vai dizimar, ela vai ofertar. É mais dinheiro para a instituição. Olha, Então, as religiões têm muito conhecimento disso aí e usam muito isso aí, sabe? Usam exploram. para manipular, Exploram bastante. a manada. Eu, pessoalmente, eu conheço a residência do Edir Macedo, que é na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é Uma uma das. coisa, uma coisa assim, tipo um quarteirão. E ele, assim, tem várias estátuas, né, no muro grande, de cabeça de leão. Tem a cabeça do leão, né? Então, tem várias estátuas assim, espalhadas. Muro altíssimo, branco, aí com várias estátuas da cabeça do leão, assim,
Tem alguma representação para ele. Então, ali ele está muito bem escondido, vivido, graças ao dinheiro do povo. É tudo isso que você falou, Rodrigues, que ele sabe como manipular. Aquele Valdomiro é o cowboy lá, Eu como é que sei. é? Valdomiro Não é Teixeira, não, né? Não. Tiago, É Santiago. Santiago. Valdomiro Santiago, obrigado, Luci. Isso. O Valdomiro Santiago, ele tem tanta certeza disso que ele vende feijão mágico, ele vende lenço, ele vende camiseta, ele vende água, ele vende copo, ele vende tudo. Tudo ele Sim. vende com promessa de milagre. A pessoa compra com fé, pega aquele amuleto e acabou, meu amigo. Vai mesmo. Até o terreninho no céu, né? É. E agora, não sei se Então vocês funciona. acompanham. Tá uma brigaiada agora, aquele da Lagoinha, né? O André Valadão, o Valadão velho lá, saiu fora, o pastor lá. E agora os veladões estão brigando pela direção da igreja. Agora são os Valadegos. Aí eu também ouvi falar que já tá saindo das cartas de Cristo, né? Mas ouvi falar também, mas que os pastores aqui de Macedo, essa turma, está perdendo, nos Estados Unidos está perdendo fiéis, porque eles estão sendo deportados, os fiéis estão sendo deportados, e lá eles ganhavam em dólar, e aqui eles não ganham muito, o dinheiro que eles têm que sustentar a família. Que maldade, Luci. Destilei meu veneno, né? Vamos continuar, irmão. Vamos continuar. Mas é isso aí. Por isso que é importante, por isso que Cristo está batendo não, né? Está insistindo tanto nessa diferença, né? Entendermos isso, entre crença e a verdade, né? Nós temos que conscientizar que nós somos uma individualidade, né? Uma consciência individual dentro de uma consciência universal, né? Tem que ter essa percepção. Todos nós somos individual, nossa consciência, dentro de uma consciência universal, né? É exatamente isso mesmo. Aí a gente bloqueia, né, pelas nossas crenças, a ler a crença, a consciência universal. Pronto, Sérgio. A pausa está pausada. Despausada. Pausou. Vamos retomar aí. É absolutamente vital para o seu desenvolvimento espiritual que você, enfim, compreenda plenamente. Não, Sérgio. Ah, tá, porque pediram para reler, né? Tá certo, desculpa. Eu voltei, né? Aí parou ali, né? Ah, tá, desculpa. Eu esqueci desse detalhe. É absolutamente vital para o seu desenvolvimento espiritual que você, enfim, compreenda plenamente os princípios de sua mente humana e do funcionamento emocional. Você pensa que sabe, mas não compreende completamente. Você apenas poderá compreender afastando-se disso completamente, transcendendo, se movendo para as dimensões de percepção e de experiência mais elevadas, entrando na verdade em si mesmo. Interessante, né, isso aí? Somente, né, afastando-se disso, das percepções humanas, né, dos sentidos humanos, completamente, para transcender esse fator, né, se mover até as dimensões da percepção das experiências mais elevadas, que está na Ou consciência. seja, pensar fora da casinha. Exatamente. Né? Fora da caverna, né? Às vezes pensar de um jeito que você você nunca poderia imaginar que uma coisa seria daquele jeito, e você olha e fala, mas é assim mesmo, que engraçado, funciona. É ficar sempre
com a mente muito aberta e receptiva para entender o que vem. Depois tem que dar uma peneirada também, porque pode ser a sua mente criando coisas que a mente cria, o ego cria, né? Então tem que dar uma peneiradinha. Mas quando é normalmente um pensamento fora da normalidade, fora da sua lógica normal, que você percebe e vai entendendo cada vez mais, né? Mas, Vladimir, não é exatamente pensar fora da caixinha, não é isso. Não é Não, isso. não é isso que é bom, o que eu quero dizer com isso, pensar fora da casinha, Ah, eu entendi. Eu né? entendi. Eu Então, por entendi. É favor. só que, é só que, além de você se desconectar ou se afastar disso, né? Você tem que entrar na verdade em si mesma. Então, não é só pensar fora das crenças, é pensar Não, em não. comunhão, em contato com a consciência. É que se você É, chega uma porque coisa para você. é a consciência que vai dirigir os pensamentos e não a mente humana, entendeu? Então, mas Só isso por que eu estou isso. dizendo, se chega alguma coisa que a sua consciência não tinha conhecimento, uma coisa que a vida, o conhecimento consciência é conhecimento. Se vem uma coisa para você que você não tinha na sua consciência antes, pode parecer estranho, fala, nossa, isso aí é loucura. Mas não, analisa aquilo que vem, porque às vezes vem um pensamento que não estava na sua consciência que vai ampliar o seu conhecimento. E aí sim, você passa a entender um grau a mais daquilo quando você entender aquilo. É isso que eu quero dizer. Em vez de você pegar e falar, ah, não, deixa a tua crença parar aí, isso não é possível existir, imagina. Né? Como é que eu vou? Isso é coisa da minha cabeça. Não, analisa, porque pode ser mesmo coisa da sua cabeça, mas pode não ser, pode ser tido uma inspiração. Preste atenção. Pois é, Todas as estou informações querendo. novas que o seu de crescimento da sua consciência são coisas que você não tinha, como você não sabia. Você vai aprender, vai tomar consciência daquilo agora e vai tomando consciência e vai crescendo, né? O que eu estou querendo dizer é que ponderar é do pensamento humano. Ponderar, tá? Agora, lembra que ele disse assim, ó, lá na carta 7, ele diz, até ensinou lá a gente a purificar a mente. Por que purificar a mente? Porque enquanto a mente estiver contaminada, corrompida, você dá trabalho demais, entendeu? Então, assim, não é só pensar, é pensar a partir da consciência, a partir da consciência. É desconectar mesmo, é se afastar, cortar os laços. É E isso é tão trazer para a difícil, sua isso consciência. é Às tão vezes é difícil, trazer para a sua consciência. isso é tão Vem do difícil. alto para a sua consciência. Né? É isso que eu estou dizendo. Aham. E às vezes é uma coisa que não tem, você não sabia, não tem mais ideia daquilo, de repente vem e fala, ah, então quer dizer que, olha, eu pensei, senti e criei. Olha o que eu criei. Né? É uma, não é uma coisa que você. Se você estiver buscando e vem a informação, é simples, é opa, veio a informação que eu tenho. Mas se você está meditando e vem uma informação, você fala, opa, que coisa, que pensamento foi esse? E te traz uma informação nova, não custa dar uma testada. E isso é tão. Eu estou falando isso porque isso é tão difícil, né? Esse processo é tão difícil que Cristo disse: se fosse fácil, nós já teríamos nos iluminado. Porque há quanto tempo tem irmãos aqui? Qual é o irmão aqui que é mais antigo nas cartas? Pensa aí: 10 anos, 5 anos, 6 anos, 15 anos, não sei. Eu tenho de cartas mesmos, eu tenho um ano, fazer 2 anos, né? Fazer 2 anos agora. Então, se fosse fácil. Isso fosse fácil, já teríamos nos iluminado. E Cristo diz: o processo é difícil, né? É dolorido. Por quê? Porque você vai bater de frente com a escuridão, com pensamentos, né? Que estão no consciente e no subconsciente. Então, é um processo necessário, difícil, mas é necessário que se faça, tá? E é lógico, uma hora, uma hora vai dar certo, né? Eu não acho que é por causa que você vai bater no muro da escuridão, nada, né? Isso é no momento da meditação lá que pode. Porque é uma coisa nova. E aí você está sujeito a recusar aquela coisa nova por não entender.
né? Por isso que é bom prestar atenção e Mas se o que é, ligar. E isso, tudo bem, mas o não, que é o muro negro? O que é o muro negro que ele fala? Qual é a metáfora é sobre o quê? sobre o seu ego, sobre Não, a sua filho. consciência Não, egóica. não. O muro negro é o conhecimento, as crenças que estão enraizadas no subconsciente. E onde está isso? E onde está isso? Quem é que vai usar esse muro negro? É o seu ego que não deixa você passar. Você Ah, está ameaçando ele. eu sei, tudo bem, tá certo, tudo bem. Vamos lá, para frente. Ô, Mais Luci, alguém quer comentar? a Luci quer falar. Abre o microfone, Luci. Então, eu fico pensando, nós nascemos iluminados, só que aí, como Jesus fala, você pensa que está avançando conforme você vai, né, crescendo, né, vai tomando conhecimento. Na verdade, você não está avançando. Então, eu penso que nós nascemos iluminados, só que estamos cegos. Então, eu penso quando Jesus fala, vim para dar a vista aos cegos, seria tipo, acorda, né? Acorda, veja que você é iluminado. Você precisa tirar isso, essa venda aí dos seus olhos e enxergar. Você nasceu iluminado, mas a cegueira tomou conta. Será que é Esse, isso? esse é o nosso principal propósito aqui na Terra, Luci. Uhum, é isso. Até amanhã. Eu gostaria que fosse simples assim, adoraria. Simples como, Rodrigo? Como a Lucy falou aí, Ah, né? sim. Ah, é. Quem que é aqui que não acha que tá preparado, que é iluminado? Todos nós achamos, mas cadê? Então, tem um véu, tem vários véus que a gente tem que tirar. Então, então não está iluminado, né, ainda. Não, Você não, assim. está, você Não, está está na, iluminado, mas está abafado nós essa estamos, iluminação. nós estamos na jornada, jornada, Uhum. no trem, no trem. É uma lição que a gente tem que cumprir aqui na Terra, para poder que a nossa alma evolua, vai evoluindo, evolui, até chegar um dia a gente está lá do lado de Jesus, lá querendo falar, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Até É, amanhã a todos eu aí. queria fazer uma colocação em relação a, ao que o Rodrigues falou. Corroborar. Realmente é uma jornada. Isso é um ponto pacífico. É um caminho estreito, no sentido de que pequenos desvios podem incorrer em problemas bastante interessantes. Então, é aquela coisa de realmente, assim, compreendendo, entendendo um pouco do caminho do Cristo, quando a gente realmente caminha né, nessa jornada, é você realmente pensar assim, você é uma pessoa que normalmente, estando nesse caminho, você incorre em mentiras, incorre em fofocas, incorre nessas veleidades da consciência humana. Então, se a gente não tem uma compreensão real e o quanto nós estamos focados nesse caminho, cada vez que você fala uma mentira, você saiu do caminho. Você tem uma crítica maledicente, é uma pessoa que invariavelmente fica fazendo fofoca com o outro. Então, assim, o processo do caminho envolve que, uma vez que você assumiu um compromisso de tentar estar no caminho crístico, isso envolve você tomar cuidado com o que você fala para o outro. Não incorra em mentiras, não incorra ou pensar
coisas negativas sobre o outro. O caminho da iluminação é você conseguir assimilar esses aspectos de não mentir, de não criticar, de não julgar e manter. A questão toda é essa. Poucas pessoas ainda conseguem ficar num estado de pensamento razoavelmente elevado, de maneira que você não saia rapidamente do caminho, porque todas essas coisas, se você mente, você está fora do caminho, se você critica, você está fora do caminho, se você é uma pessoa que fala mal, é maledicente com o outro, você está fora do caminho. Então, todos nós, além da consciência de que existem alguns aspectos que devem ser considerados profundamente, antes disso, a iluminação vai ser difícil, porque aquele que realmente é um discípulo do Cristo, ele tenta de todas as maneiras observar essas questões. A iluminação, ela simplesmente é aquele indivíduo que mostra naturalmente essas qualidades. Não é nada difícil, é difícil no sentido que nós estamos tão inseridos nessa dimensão e que essa dimensão permite, assim, coisas terríveis. E aí, assim, aquela coisa de a gente se manter no caminho, evitando e compreendendo que existem aspectos do nosso caráter que devem ser regularmente observados. Então, é só para falar para Lucy. Eu estou procurando aqui. Achei. Eu estou procurando aqui. Estava, né, procurando as características negativas dos impulsos egóicos, né? A crítica, sarcasmo, julgamento, denegrir, gerar inimizade, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos, roubos, falsidades, relações desonestas e difamação. Então, eu entendo que nós estaremos iluminados, né? É o que Cristo diz na carta, né? Quando isso aqui for um passado distante nosso. A gente não tem que... Isso, quem é iluminado não sente mais essas coisas, né? Nem por si mesmo, nem pelo próximo. Por nada. Né? Então, Isso. é exame de consciência mesmo, né? E saber onde eu estou errando, né? Onde eu ainda estou tropeçando, onde eu ainda estou preso. Quais as crenças, né? E características negativas que eu ainda tenho. Tá aí porque Jesus, Cristo na carta 6, né? Ele pede para a gente fazer lá a purificação da consciência. Na 6, né? Na 6. Vá para o céu, Rodrigues. Vá para o céu. Todos vocês também vão para o céu. Pronto, vamos lá, Sérgio. Mais alguém quer falar? Desculpa, irmãos. Somente então começará a perceber que você e todas as outras pessoas do mundo têm vivido e orientado suas vidas quase que inteiramente pelas crenças humanas e não pela verdade. Muitas pessoas acreditam de todo o coração que ao rezarem pedindo para receber tal coisa, viver tal experiência ou receber a boa orientação para certa situação, elas verdadeiramente receberão o objeto, a experiência
ou a orientação que melhorará seu bem-estar. Elas acreditam que, quando receberem a resposta à sua oração, se a receberem, se alegrarão sinceramente e seguirão imediatamente o conselho, independente de quais sejam as condições presentes, porque, vindo do divino, só pode ser a resposta correta que conduz à felicidade. No entanto, quando se deparam com o tão desejado objeto, experiência ou orientação, os que recebem a graça divina às vezes ficam tão perturbados e desorientados que são incapazes de aceitar a intromissão da consciência divina, exatamente como tinham pedido, e não sabem o que fazer diante disso. Se a mente fica tão comprometida quando recebe o que pediu, quando vem de uma forma inesperada, onde está a verdadeira fé e crença que a pessoa estava tão certa de possuir em abundância? Você não vê que é a crença e não a verdade que tem orquestrado todo o movimento na resposta à oração, com a exceção, é claro, da intervenção da consciência divina? Essa intervenção é a única realidade em todo o procedimento. O resto é crença e esperança. Uma ginástica mental que utiliza as experiências passadas para medir o presente. Sua única verdade é a consciência divina que conduz unicamente para o crescimento e perfeição, se você confia plenamente que ela irá fazê-lo. Faça uma pausa aqui para ler e reler os parágrafos anteriores, pois o que se passa em sua consciência é a base de suas experiências de sua vida e de sua vida. Pergunte a si mesmo: você realmente percebe, se dá conta, compreende que a realidade é a fonte de todo o conhecimento e criatividade? Ou você simplesmente aceita essas palavras formalmente e reconhece a consciência divina apenas de uma maneira mental e superficial? Você vive plena e completamente, minuto a minuto, no entendimento de que a consciência universal é a única realidade e a inteligência mais elevada operando na criação? Você depende consistentemente de sua suprema e efetiva orientação? Ou você pensa que seria melhor viver segundo sua própria vontade finita e seus impulsos emocionais, por vezes, confusos? Se você recebe uma orientação direta para seguir certo caminho, mas hesita, se perguntando se essa orientação o dirige para onde pensa querer ir, você está plenamente entregue à mais alta autoridade inteligente, a consciência divina? Não é isso uma indicação de que seu ego ainda está no controle? Inclusive, estas cartas, quando difundidas conforme o previsto, se tornarão crenças e não a pura percepção espiritual daquilo que é, do qual se originam estas palavras. Somente quando estas palavras forem levadas à meditação, depois de pedir pela iluminação espiritual, é que finalmente a realidade espiritual que está por trás delas chegará como um raio de luz à mente. Quando isso acontecer,
você saberá que sabe. Vê que interessante, né? A gente vai estar substituindo uma crença por outra, que é o que ele fala, principalmente no começo, né? A gente tinha a crença no Santos, por exemplo. E agora a gente tem a crença no que Cristo está falando aqui. Enquanto a gente não tiver o contato direto, fica sendo uma outra crença. A gente acredita no que o Cristo está falando. Então, tudo que ele conta sobre a iluminação dele no deserto, a gente acredita que ele passou por isso, que é assim, né? Que é assim que acontece a iluminação. O contato que ele fazia com a consciência divina, quando ele subia nas montanhas, quando ele ia meditar, quando ele entrava na caverna, quando ele foi elevado numa luz. Enquanto a gente mesmo não for elevado nessa luz, enquanto a gente mesmo não tiver esse contato, tudo que está sendo dito aqui é uma crença. Quando ele fala, inclusive, estas cartas, quando difundidas conforme o previsto, ou seja, né, pela internet na época, se tornarão crenças e não a pura percepção espiritual daquilo que é, do qual se originam estas palavras. A gente não conseguir entrar nessa verdade, como ele fala aqui na página 274, a última linha que ele colocou em negrito, né? Experiência mais elevada, entrando na verdade em si mesma. E aí depois na página 275, no próximo parágrafo, ele fala, né? Somente então começará a perceber que você e todas as outras pessoas do mundo têm vivido e orientado suas vidas quase sempre inteiramente por crença humana e não pela verdade. E a crença humana é a crença do nosso raciocínio, né? Da nossa mente, uma coisa lógica. E a espiritualidade é sem esse sentimentalismo, é sem essa lógica. Mas Cristo tem que falar com a gente através da lógica, senão a gente não consegue entender. E na oração a gente pede para entrar, né, na consciência da palavra, para que a consciência da palavra penetre na nossa consciência humana. Por isso a gente pede para o Cristo, para a consciência divina, abrir a nossa mente, deixar de ser só uma coisa lógica. E que a gente olhe o mundo, né, com os olhos abertos, com o coração aberto. E não com uma coisa, aquilo é uma árvore, aquela árvore é uma seringueira, e a seringueira. Não, sem isso. É olhar o ser que está ali, olhar para um ser humano e não falar, ah, é um velho, ah, é um negro, ah, é uma oriental, ah, é uma criança. Olhar por trás daquilo que está sendo visto. Olhar além, olhar de uma forma transcendente. Quando ele fala na última linha lá, né? Você apenas poderá compreender afastando-se disso completamente. Deixa de olhar uma pessoa como sendo uma mulher ou como sendo um homem, como sendo gordo, magro, alto, baixo, velho, novo, sem esses conceitos e preconceitos, o que a nossa mente humana, o nosso ego faz, né? Ouvir sem esse julgamento de, ah, quem está falando é uma criança, quem está falando é um mendigo que não sabe nada, além daquilo que está sendo visto. Senão a gente vai ficar só na crença, a gente vai ficar além das cartas por 10 anos sem alcançar nada. Abre o microfone, Rodrigues. É porque a leitura, ela é feita pela visão, que é um sentido humano, né? E pelo cérebro e pelo racional, que é o entendimento, né? Construir a ideia. Isso é racionalização humana, puramente humano. Por isso que as cartas
sem a meditação, sem a busca, sem um contato profundo com a consciência divina, é apenas crença. O que diferencia as cartas da Bíblia? É a consciência, é o contato com a consciência. Então, por isso que ele está dizendo aqui, as cartas vão ser apenas crenças se você não meditar, se você não fizer contato íntimo, profundo com a consciência. Será crença, porque futuramente vai acontecer isso com as cartas. Vai virar uma religião. Já tentaram fazer isso lá em Manaus, né? É. Então é isso mesmo, tá certo. Quando não ultrapassa o raciocínio humano, é crença. Para sair da crença, tem que entrar na consciência divina, universal. Mas é que nenhuma religião faz isso, né? Nenhuma religião tenta trocar uma crença por uma crença errada por uma crença correta. Pô, Porque, assim, é, a religião, ela diz, se você der o dízimo, você vai estar no topo da montanha, você vai estar no céu, você vai para o paraíso, você compra um terreninho. E o que o Cristo está trazendo nas cartas é, o mapa é esse, o guia é esse. Se você caminhar esse caminho, você vai chegar no topo da montanha. Você vai chegar no paraíso, você vai chegar no céu. Você vai encontrar o reino de Deus dentro de você, mas tem que caminhar. Por isso ele diz: se você fosse filho da luz. E ele está ensinando a gente a se tornar esse filho da luz para poder ver aquilo que tem que ser visto realmente. Enquanto a gente não consegue fazer isso, vai ficar só nessa ideia de que, eu já posso. E aqui mesmo na carta 8 ele fala essa coisa de que muita gente acha que está pronta para estar no paraíso. Já acha que está limpo, já acha que transcendeu, já acha que. E aí, no fim das contas, está lá criticando alguém, está, né, reclamando, está resmungando. E no reino dos céus não tem isso. Enquanto a gente não conseguir olhar e perceber e ver que está ainda cometendo, né, esses deslizes, por menores que sejam, a gente não consegue fazer esse contato, não consegue entrar nesse reino dos céus que está dentro de nós. Ele está dentro de nós, mas a porta ainda está fechada. Isso é que é o mais estranho, né? eu, eu até concordo quando a Lucy disse, né, lá atrás, ela disse que nós já estamos iluminados, né? Foi isso, né? Concordo, Lucy, você está certíssima. Nós já estamos mesmo. Nós Agora, somos luz. desculpa, nós somos. Agora, para poder enxergar isso definitivamente, tem que tirar as ataduras, as correntes, os véus, né? Tá tudo Sim. embaçado, entendeu? É só essa diferença. Lembra uma Realmente menina nós de grande estamos na beleza? consciência porque nós somos de lá, fomos extraídos dele e somos a expressão dele, mas estamos todo engodado, né? Estamos todos engodados ainda, Por enquanto. por Todos com enquanto. amnésia. Lembra aquela parte que ele fala, uma menina de grande beleza, né? Exatamente, dos É a véus. consciência, as consciências com os Exatamente. véus. E quem ajuda ela a tirar os véus, né? É Quem o é? iluminado. Não, é a própria consciência dela, entendeu? Ah, sim, sim, sim. Aí ela É a tem um própria consciência instrutor. dela. O próprio mestre dela, né? Aham. Muito bacana, né? É. Vamos continuar mais um Então, pouquinho até então isso que você falou já é consciência. Ótimo, nós já estamos evoluindo, sim, com certeza. Por quê? Porque quem não tem pelo menos esse entendimento, olha, as cartas é um mapa. Vamos lá. Quem não está lendo, quem não está acompanhando isso, tudo bem, pode ser iluminado? Pode, de outra forma? Pode, ok, tudo certo. Mas eu estou E falando da demorou, gente aqui, né? e demorou muito para chegar até aqui, hein? Pois Nossa, para é. mim, quanto tempo, quantos anos?
Pode ir, Roberto. Ô, Sérgio. Roberto, são 9h30, Ah, já, né? Pois é. Tá bom. né? Acho que poderia deixar para amanhã aqui, esse parágrafo. Aqueles que tenham evoluído o suficiente. Certo. Então, Vamos deixar né? marcado então para amanhã. Ô, Chama- Roberto, tá um calor tão grande aqui que eu tô pensando em pular nesse rio aí atrás de você. Pega a senha aí, pega a senha, gente, aí para entrar nessa Nossa, tô água. me vendo lá dentro. Tá É. maior fila, Luci, tá maior fila para entrar nesse rio aí. Eu Mas, já tô ó, Nossa, lá, já tô na frente. tá na frente? Tudo bem, eu tô atrás de você. Tá bom. Eu, É que quando eu eu, cheguei, foi lá. Quando eu eu, cheguei, que eu falei com o Roberto, foi a primeira coisa que eu falei com ele, por isso que eu fiquei na frente. Ah, tá. Então você pensou a mesma coisa que eu. E o Roberto É, tá tão pertinho, nem se molha, né? É o verdade. frescor já refresca. então, aí está a essência do pensamento, da ação, da energia, de visualizar, né? A É, gente Sim, visualiza, a gente imagina, vivencia, saboreia, né? Tudo sim, na nossa mente. é verdade. Roberto, você vai fazer o teste amanhã? já fiz hoje, Fez? Deu certo? deu. O negócio é o seguinte, ó, se quem puder ficar aí mais uns minutinhos, deixa eu encerrar aqui. Vamos dizer Vamos boa noite lá. a todos. Boa Vamos lá. noite. Eu Boa vou noite. precisar sair também. Boa noite.